Amós capítulo 8. A visão de um cesto de frutas maduras. O Todo-Poderoso Senhor mostrou-me um cesto de frutas maduras. O que você está vendo, Amós? Ele perguntou. Um cesto de frutas maduras, respondi. Então o Senhor me disse: chegou o fim de Israel, o meu povo, não mais o pouparei. Naquele dia menos declara o soberano Senhor. As canções no templo se tornarão lamentos. Muitos serão os corpos, atirados por todos os lados. Silêncio, Ucam, vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra, dizendo: quando acabará a festa da lua nova, para que vendamos o cereal? E quando terminará o sábado, para que comercializemos o trigo, diminuindo a medida, aumentando o preço, enganando com balanças desonestas, comprando o pobre com prata e o necessitado por um par de sandálias, vendendo até palha com o trigo? O Senhor jurou contra o orgulho de Jacó: jamais me esquecerei de coisa alguma que eles fizeram. Acaso não tremerá a terra por causa disso, e não chorarão todos os que nela vivem? Toda esta terra se levantará como o Nilo, será agitada, e depois afundará como o ribeiro do Egito. Naquele dia, declara o soberano Senhor, farei o sol se pôr a uma aldeia, e em plena luz do dia escurecerei a terra. Transformarei as suas festas em luto, e todos os seus cânticos em lamentação. Farei que todos vocês se vistam com pano de saco e rapem a cabeça. Farei daquele dia um dia de luto por um filho único, e o fim dele como um dia de amargura. Estão chegando os dias, declara o soberano Senhor, em que enviarei fome a toda esta terra. Não fome de comida nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Naquele dia, as jovens belas e os rapazes fortes desmaiarão de sede. Aqueles que juram pelo pecado de Samaria, e os que dizem: tão certo como vive o seu Deus, ó Dan, ou tão certo como vive o caminho de Berseba, cairão, para nunca mais se levantar. Amós capítulo 9. Israel será destruído. Vi o Senhor junto ao altar, e ele disse: bata no topo das colunas para que tremam os umbrais. Faça que elas caiam sobre todos os presentes. Matarei a espada os que sobrarem. Nenhum deles fugirá. Ninguém escapará. Ainda que cavem até as profundezas do Sheol, dali a minha mão irá tirá-los. Se subirem até os céus, de lá os farei descer. Mesmo que se escondam no topo do Carmelo, lá os caçarei e os prenderei. Ainda que se escondam do meu olhar, no fundo do mar, ali ordenarei à serpente que os morda. Mesmo que sejam levados ao exílio por seus inimigos, ali ordenarei que a espada os mate. Vou vigiar-os para lhes fazer o mal, não o bem. Quanto ao soberano, o Senhor dos exércitos, ele toca na terra, e ela se derrete, e todos os que nela vivem pranteiam. Ele ergue toda a terra como o Nilo, e depois a afunda como o ribeiro do Egito. Ele constrói as suas câmaras altas, e firma a abóbada sobre a terra. Ele reúne as águas do mar, e as espalha sobre a superfície da terra. Senhor é o seu nome. Vocês, israelitas, não são para mim melhores do que os cuxitas, declara o Senhor. Eu tirei Israel do Egito, os filisteus de Caftor e os arameus de Quir. Sem dúvida, os olhos do soberano Senhor voltam. Se para este reino pecaminoso, eu o varrerei da superfície da terra, mas não destruirei totalmente a descendência de Jacó, declara o Senhor. Pois darei a ordem e sacudirei o povo de Israel entre todas as nações, tal como se sacode o trigo em uma peneira, sem que um só grão caia na terra. Todos os pecadores que há no meio do meu povo morrerão à espada. Todos os que dizem: a desgraça não nos atingirá nem nos encontrará. A restauração de Israel. Naquele dia, levantarei a tenda caída de Davi, consertarei as suas brechas e reedificarei as suas ruínas. Eu a reerguerei como nos dias antigos, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, declara o Senhor, que realizará essas coisas. Dias virão, declara o Senhor, nos quais aquele que ara alcançará o que ceifa, e o que pisa as uvas, aquele que semeia. Vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Trarei de volta a Israel, o meu povo exilado.
Eles reconstruirão as cidades em ruínas, e nelas viverão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho. Cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Plantarei Israel na sua própria terra, para nunca mais ser desarraigador da terra que lhe dei, diz o Senhor, o seu Deus.